Olá, amigo do meu canal, você que já assiste os nossos vídeos e você que está acessando pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal A Voz de Cristo. Hoje eu quero falar sobre as 3 cruzes no dia da crucificação de Jesus. São 3 cruzes e Deus tem uma mensagem através de cada uma das cruzes para a humanidade. A profecia de Isaías, no capítulo 53, no verso 12, já tinha sido previsto pelo profeta Isaías que Jesus seria contado como um dos transgressores na sua morte. Então esse acontecimento tem importante significado na crucificação de Jesus. Foi assim que o profeta Isaías profetizou. Derramou sua alma na morte e foi contado como um dos transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores o intercedeu. Em cada cruz no Calvário tem uma mensagem, uma posição definida diante do juízo de Deus, com repercussão eterna para toda a humanidade. Vejamos a seguir. Como estão mencionadas as 3 cruzes nos 4 evangelhos, assim. No Evangelho de Mateus, da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, os anciões e os escribas, os fariseus, escarneciam dele, dizendo: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar? Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e cremo nele. Confiou em Deus, livra agora, se o ama, porque disse: eu sou filho de Deus. Também lançavam em rosto os salteadores que estavam crucificados com ele. No Evangelho de Marcos, crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz que com um dos malfeitores foi contado. No Evangelho de Lucas, e ali crucificaram o malfeitor à direita e outro à esquerda. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se és tu o Cristo, salva-te a ti e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem a Deus temes, estando nós na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, estamos aqui porque merecemos os nossos feitos, os atos que cometemos. Mas este nenhum mal fez. E disse o que estava à direita de Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu Jesus: em verdade vos digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. No Evangelho de João, e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. O sentido das mensagens proferidas nas 3 cruzes. São 3 cruzes, porque através de cada uma das cruzes, a mensagem eterna para toda a humanidade, sentenciada nas palavras ditas por cada um daqueles que estavam sendo crucificados. A cruz no centro estava Jesus, o Salvador. Entretanto, Jesus estava no centro, como a mensagem principal completa para a salvação do pecador. Pois é o único que morreu sem pecado, justo e inocente, para justificar o pecador diante de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, o qual Jesus por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Na cruz da direita estava o salteador arrependido e salvo. Quanto ao malfeitor da cruz à direita,
que se arrependeu e apelou para o Senhor, foi salvo imediatamente, porque Jesus assumiu a culpa dos pecados dele e o perdoou. Tornou-se como todos aqueles que se arrependem e que também são salvos pela fé em Jesus Cristo nos dias de hoje. Na cruz da esquerda estava o salteador inconverso e perdido. Quanto ao malfeitor da cruz à esquerda, que blasfemou de Jesus, foi condenado porque seus pecados não foram perdoados e permanecera nele sobre a ira de Deus. Tornou-se como todo perdido, porque não crê em Jesus Cristo como Salvador suficiente para ser salvo. Nos dias de hoje, o Evangelho é pregado. Uns aceitam, outros recusam. Eles querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Eles querem a salvação, mas não querem o Salvador, que se chama Jesus Cristo. São três, respectivamente, as mensagens explícitas nas três crucificações, a saber: Jesus foi crucificado sem pecado, no lugar do pecador, assumindo a culpa e a pena do pecador diante de Deus na sua morte. Levou sobre si e sobre a cruz todos os nossos pecados, expiando por seu sangue como vítima substituta diante do Pai, salvando inclusive o malfeitor arrependido à sua direita. Como está escrito, assim: levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, porque, morto para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas foste sarado. Como profetizou Isaías há cerca de 700 anos antes de Cristo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O malfeitor da direita reconheceu seus pecados, arrependeu-se e foi salvo, e disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então este ladrão, à direita de Jesus, foi salvo de graça imediatamente, tornando-se um tipo de pecador salvo, sem mérito, pela graça incomparável de Deus em Jesus Cristo. Tomou sobre si os nossos pecados, riscando a nossa dívida pecaminosa, como está escrito em Colossenses, capítulo 2, verso 13. E vós vivificou juntamente com ele, perdoando vós todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira era contrária, e tirou do meio, cravando-a na cruz. O malfeitor da esquerda de Jesus não se arrependeu, blasfemava dele dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti e a nós. Este malfeitor à esquerda de Jesus foi condenado, porque não se arrependeu. Assim a culpa dos seus pecados permaneceu sobre ele, tornando-se para toda a humanidade do pecador perdido, que rejeita Jesus como suficiente Salvador. Portanto, a ira de Deus permanece sobre ele, como está escrito em João, capítulo 3, verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Conclusão: a mensagem da cruz permanece imutável, eternamente, objetivando a salvação do pecador, sendo proclamada em todo o mundo, afirmando que todo aquele que crê e for batizado será salvo, como está na grande missão dada por Jesus à sua igreja. E disse-lhe:
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então quem crer como malfeitor à direita da cruz de Jesus será salvo, mas quem não crer como malfeitor à esquerda da cruz de Jesus será condenado. Meus amigos, você que me ouve através desta mensagem, aqui nós vemos dois criminosos sendo mortos pelos mesmos crimes. Porém, um reconhece o seu estado pecaminoso e se arrepende e foi salvo. Mas o outro não se arrependeu e foi condenado. Eu te convido a aceitar a Jesus como teu Salvador e Senhor da sua vida. E fazer como fez o malfeitor que estava à direita da cruz de Jesus, que aceitou a Jesus e foi salvo por Jesus imediatamente. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor não disse: amanhã eu te darei a resposta. Ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Creia no Senhor Jesus Cristo, meu amigo, e serás salvo tu e a tua casa. Está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e versos 31. Aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, porque nós estamos nos últimos dias aqui nessa terra. Algo terrivelmente irá acontecer sobre esta terra, e você estará preparado para encontrares com o Senhor. Então não deixe para amanhã. Aceite o Senhor Jesus Cristo hoje. Ele disse: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como na tentação do deserto, que as pessoas não acataram a voz do Senhor e pereceram. Aceita o Senhor Jesus Cristo e será salvo. Se você gostou desta mensagem, inscreva-se no canal, deixa seu like e ative o sininho das notificações. Fica com Deus, e o Senhor nosso Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.